Oi, pessoal, Marta Regina com vocês. Gente, essa semana chegou vários pedidos para mim para falar sobre curas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ficar mais fácil explicar. E eu não tenho uma relação muito estreita com redes sociais, mas Joel nos ensina, nos explica que na medida que nós vamos tendo entendimento da verdade, esse pão tem que ser dividido. E através de um vídeo fica mais fácil passar esse entendimento, esse conhecimento. E primeira coisa que eu gostaria de falar é que tudo que eu disser nesse vídeo, tudo que eu disser como explicação vai ser dentro dos ensinamentos de Joe Goldsmith, dentro do Ministério de Trabalho dele, de cura, que ele trabalhou dentro do Ministério de Cura. Toda a vida de Joel foi no Ministério de Cura. Então, a primeira coisa nós precisamos entender a cura e o princípio da cura. Nós estamos, e quando vem essa ideia, gente, de cura, vem de cura de doença, vem efeito no corpo, tá? Então já tem um conceito aí de que curas, ela é feita, como eu posso dizer, dos males ou de doenças, né, que não deixa de ser um mal no nosso corpo físico. Nós precisamos entender que a cura ela é feita dentro dos ensinamentos de Joel, ela é feita no nível, num princípio, existe um princípio de cura que é na nossa consciência. Porque existe aí, vamos voltar, um conceito de que a cura como que eu posso exemplificar isso? De efeitos, de forma. A gente quer pegar a forma, a já manifesto ali no corpo, ou a cura, por exemplo, de uma situação financeira, a gente pega o efeito, a consequência. E dentro das explicações de Joel, é feita dentro da nossa consciência para que a cura seja completa. Então, a gente precisa entender o que é o princípio da cura e o que é uma cura. Quando a gente trabalha, na cura, na forma, é aquela situação que a gente tem uma sara de uma doença física hoje, amanhã manifesta outra. A gente cura uma gripe hoje, amanhã tem uma sinusite. A gente trabalha hoje uma situação financeira, porque eu não estou feliz nesse trabalho, se eu mudar de cargo, se eu fizer um curso, eu vou ganhar melhor, vai resolver o meu problema. Amanhã você está insatisfeito naquela empresa, com o teu chefe, vai ter outras formas ali. Então, isso são formas que a gente está trabalhando. Então, Joel nos ensina que isso é muito cansativo. Você vai trabalhar isso essa semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e você não vai acabar nunca. Vai estar sempre trabalhando com isso é cansativo. E isso está, inclusive, nas escrituras, né? Jesus disse, não ganha, não busca o alimento, o pão com suor do teu rosto. E a gente não compreendeu muito bem essa ideia, essa verdade na Bíblia. Então vamos lá. Joel diz, gente, que a primeira lição que precisamos compreender é o princípio da cura, tá? E o que nós está buscando, em média, é a forma e não é o princípio. Então nós precisamos compreender isso. Por exemplo, quando eu tive uma relação muito estreita com relação à falta, na minha consciência existia, né, um conceito de falta muito grande, principalmente de dinheiro, de moeda corrente, de trabalho, porque era a forma que eu entendia que para ganhar dinheiro tinha que trabalhar, porque isso é um conceito, tá?
Então, ou seja, eu concordei isso, eu peguei isso lá da minha família, dos meus pais, porque eles também não tinham entendimento dessa verdade. Então, a minha família, os meus familiares diziam, né, que para trabalhar, para ter dinheiro, precisava de trabalhar muito. Então, eu tinha que estar sempre trabalhando muito, em 2, 3 empregos, né? Eu estava sempre para... E não tinha, tá? O problema era que não tinha muito dinheiro, não, porque eu tinha um conceito de falta, né? Então, se eu ganhasse ali um valor X, eu precisava gastar isso com qualquer outra coisa. E como eu estava sempre trabalhando em 2, 3 empregos, estudando, porque eu entendia também que para me ter um trabalho melhor, um cargo melhor, eu precisava ter cursos, então era um conceito também, é um conceito também. E aí o que acontecia? Eu estava sempre sem tempo, estava sempre faltando tempo, então eu não usufruía daquilo que eu ganhava. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito na vida nossa cotidiana. Às vezes a gente quer, por exemplo, um sofá, né? Porque quando a gente lá atrás a gente não tinha dinheiro para comprar, tinha uma falta, né? Vou estar dando um exemplo desse, mas tem N's aí que a gente pode pegar. E aí a gente compra esse sofá, trabalha em 2, 3 empregos, sei lá, economiza aqui, economiza ali, compra esse sofá. Mas aí para você pagar esse sofá, você precisa aumentar a tua carga horária, você precisa de ter outro emprego. Aí você não usufrui desse sofá, porque você já chega à noite, você já chega cansado, você já vai dormir. Você continua sem, continua a falta tá ali, tá? Então a gente precisa compreender aonde que está esse conceito, essa crença, para que a gente possa limpar, para que possa manifestar no nosso mundo externo. Então, dentro dos ensinamentos de Joel, para que essa cura seja completa, ela é feita na consciência. Isso, gente, eu estou exemplificando numa cura de falta, por exemplo, de dinheiro. Mas aí a gente pode trabalhar, por exemplo, como foi me sugerido, falar sobre, por exemplo, vício. Então, ou seja, como tem na consciência dessa pessoa uma falta, então ele precisa buscar o álcool, as drogas ou o sexo, não importa que tipo de vício, tem que trabalhar na consciência dessa pessoa. Porque não adianta trabalhar a forma, essa consequência é o que está na forma, é a forma, na verdade, né? Então, a causa disso está lá na consciência dessa pessoa, não foi limpado. Aí a pessoa até busca uma igreja, ela busca uma casa de oração, ela busca uma clínica, ela busca medicamento, ela fica 2 anos, 3 anos, de repente cai novamente, eles utilizam a palavra recair, né? Aí eles recaem, começa de novo e percebe que começa a luta novamente, porque não trabalhou a causa do problema, trabalhou apenas a consequência, a forma. Então, dentro dos ensinamentos, dos escritos de Joel, a gente trabalha dentro da nossa consciência. E nós temos que lembrar que esse conceito e essa crença, Joel nos explica muito claramente, não é uma crença boa, positiva ou uma crença negativa. Por exemplo, como eu também aceitei uma sugestão, um conceito, uma crença do meu pai. Por exemplo, o meu pai era muito sistemático. E ser sistemático, gente, é uma ignorância da verdade. Então, eu tinha uma falta lá com relação a dinheiro, a moeda, enfim. Então, ou seja, eu precisava pagar. Olha só, se eu recebesse hoje, eu tivesse devendo, eu tinha que dar jeito de pagar. Eu precisava, primeiramente, principalmente, pagar o que eu devia. Ou seja, porque eu tinha medo de faltar e eu ficar devendo. Então, a falta continuava, persistia ali. Então, ou seja, eu precisava trabalhar mais,
eu precisava ter um ganho melhor, eu precisava fazer uma propaganda, porque aí existia a falta, o medo de faltar, então eu tinha que estar sempre naquele esforço constante. Joel nos ensina que a forma, ela muda. Então ele diz, não adianta você trabalhar a forma, não adianta você trabalhar a consequência, ela está sempre mudando. Hoje é uma falta de emprego, amanhã uma falta de dinheiro, amanhã outro dia uma falta de qualquer coisa, que a gente vai estar sempre manifestando no nosso mundo externo essa falta. Ela é a consequência, ela me informa de doença, de fracasso, de qualquer tipo de situação que nós estamos manifestando, tá? De tristeza, de melancolia, de depressão, qualquer coisa nesse sentido que nós estejamos manifestando. Então, Joel fala, trabalha dentro da consciência, limpa na consciência. E a gente precisa entender também que todos os nossos conceitos, tudo que está acontecendo agora na nossa vida, são o que nós vemos, na verdade, são os nossos julgamentos com relação ao nosso passado. Então, ou seja, se acontece uma situação desagradável ou agradável, não importa, são ideias, são o que nós desenvolvemos através de conceitos, de ideias e de crença do nosso passado. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver a realidade como ela é. Por exemplo, se nós temos um problema financeiro, a gente julga porque a gente já viveu ele lá atrás. Então a gente não vê como ele é. A gente não vê a verdade ali. A gente vê dentro dos nossos julgamentos, dos nossos conceitos, que nós já vivemos. Então, por isso que nós precisamos limpar. E esse conceito está onde? Na nossa consciência. Então, o que Joel nos ensina? Nós não sabemos realmente como é o que está acontecendo agora. Então, nós precisamos voltar para dentro do nosso ser. Nós precisamos voltar para aquele reino que Jesus nos ensinou, nos indicou. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça, que tudo será dado por acréscimo. Esse acréscimo, gente, quando nós voltamos e nós olhamos para a nossa consciência, que nós imos para lá e limpamos aonde realmente existe essas crenças, isso é manifestado no nosso corpo, no nosso bolso, nas nossas relações, no nosso mundo externo, porque moradia, carro, trabalho, cargos, alegria, paz, isso são formas. Isso são formas. Então amanhã isso pode mudar. Então isso não é realidade. Isso só existe no mundo da forma. Mas isso não é uma realidade. Nós estamos num cargo hoje, amanhã nós podemos mudar. Nós estamos numa profissão hoje, amanhã isso pode mudar. Isso são formas. Mas o que não muda é a verdade na nossa consciência. Por isso que Joel nos ensina que diferença faz você ter uma casa ou não. Quando você entende a verdade, isso é oferecido para nós no mundo da forma. Por isso que nós precisamos compreender a verdade. Nós precisamos ir buscar aonde realmente existe a realidade. E tudo está dentro da nossa consciência. Tudo que nós manifestamos no mundo da forma é o que está dentro de nós. Por isso que a gente sempre está dizendo que o que a gente vê no outro, nós temos. Nós somos aquela crença, nós somos aquela ideia. Por mais que isso pareça contraditório, uma pessoa, por exemplo, muito honesta, uma pessoa que paga, honra teus compromissos direitinho e está sempre levando prejuízo, mas é porque ele quer pagar com medo de faltar e a falta está dentro dele.
e o outro não está pagando, não está honrando com os compromissos, porque ele acha também que se ele pagar vai faltar para a família, vai faltar para ele, enfim. Então, a gente precisa conhecer a verdade para que ela se manifeste no mundo lá fora. Então, quando a gente trabalha a nível do princípio da cura, não tem como a cura não se manifestar no nosso mundo externo. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa ideia da cura. Talvez para aqueles que estão chegando agora, que não conhecem ainda esses ensinamentos, essa ideia dos escritos de Joe Goldsmith, talvez fique um pouco confuso, mas veja uma vez, duas vezes esse vídeo para que compreenda o porquê das experiências que está sendo manifestado, sendo oferecido na vida de vocês. Muita gratidão, muito amor, muita luz. É com muito prazer que eu divido esse pão com vocês.